Obrigado, Luca, delegado Vente. Eu agradeço, então, a participação de vocês. Vamos começar. O tenente-coronel Luca, ele é veterano do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da Polícia Militar de São Paulo. Ficou bem conhecido num caso notório que foi do sequestro, né, negociação do caso do Silvio Santos. É bacharel em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela USP, mestre em Ciências Policiais e de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da PM de São Paulo e professor de negociação do MBA Internacional da USP. Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui. Quero agradecer ao Leonardo pelo convite, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, o público presente, meus companheiros da brigada aqui presente. Eu estou muito honrado aqui com esse evento, me lembro de uma frase do hino de vocês, que sirvam nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Parabéns por essa iniciativa. Mas eu queria, antes de falar do treinamento, que é um ponto importante, talvez deixar para o debate, aproveitando que nós estamos aqui com uma plateia de empresários, de gente da sociedade, eu não poderia me furtar a falar um pouco como nós chegamos a esse estado de coisas que nós estamos vivendo aqui no país hoje. Em 88, foi promulgada a nossa Constituição, e o tema segurança pública foi tão importante que foi dedicado um artigo pelo Constituinte. O artigo 144, que estabelece a segurança pública como dever de Estado, bem dito pelo secretário aqui, do Estado, Estado-nação, em todas as esferas. Direito e responsabilidade de todos. Esse foi um aspecto importante, o legislador não parou por aí, ele, mais do que falar isso, ele elencou quais são os órgãos que deveriam cuidar dessas atribuições. Mais do que isso, ele deu um resumo do que cada órgão deveria fazer, a Polícia Federal, nos crimes federais, as polícias militares no trabalho de prevenção e policiamento ostensivo, as polícias civis, a apuração das infrações penais, a atividade de polícia judiciária, a Polícia Rodoviária Federal. Deu um resumo. E depois, lá no parágrafo 7º do artigo 144, ele falou o seguinte: a lei organizará, disciplinará o funcionamento desses órgãos a fim de lhes garantir a eficiência. Pasmem todos os senhores e senhoras aqui presentes, que a Constituição completa, em outubro agora deste ano, 30 anos, e por uma omissão do Poder Legislativo, essa regulamentação não aconteceu. Esse talvez seja um dos aspectos mais importantes para nós chegarmos nesse estado de coisas hoje, que transforma a segurança como um dos temas mais relevantes nos anseios da população. Há anos, em todas as campanhas eleitorais, a gente percebe a segurança muito no top 5, né? Saúde, educação, saneamento, habitação, emprego, segurança. Esse ano, talvez, dizem alguns especialistas estudiosos, a segurança talvez ocupe o primeiro lugar no anseio das pessoas. É por esse motivo, por essa falta de regulamentação, que hoje nós temos uma estrutura de segurança pública bastante deficiente no país como um todo. É importante trazer aqui um conceito que a Constituição não trouxe, mas todo esse aparato serve para garantir a ordem pública. O que é a ordem pública? A ordem pública é a situação de convivência das pessoas, de conviver pacificamente, de um entender que o seu direito acaba onde começa o do outro. E segurança pública é o conjunto de instituições que tem a responsabilidade de fazer isso acontecer. Nós temos hoje, como eu disse, uma estrutura cara e pouco eficiente, que não se comunica também muito bem. Esse talvez seja o aspecto mais importante. Nós temos duas saídas para isso, para resolver esse problema. Uma acontece agora, em outubro, quando nós temos a chance de, pelo voto, colocar representantes mais comprometidos com a causa pública, mais sérios para tratar essa questão de uma forma madura, de uma forma republicana. Mas essa alternativa, ainda que nós consigamos
colocar gente competente em todas as esferas do Legislativo para cuidar desses assuntos, os resultados disso só vêm a longo prazo. A outra saída é uma iniciativa como essa que está sendo feita aqui no Rio Grande do Sul. O entendimento da segunda parte do artigo 144, que fala: segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todas as pessoas. Eu, como veterano de uma tropa de elite, como comentarista de segurança que sou, como estudioso, autor de livros, quando eu vejo uma iniciativa como essa, e aceitei de pronto o convite do meu amigo Gustavo Calef, por intermédio do Leonardo, vim aqui, depois de uma semana longe do meu estado, estava lá em Rondônia, estava lá no Acre, mas aceitei vir aqui porque aprecio demais essa iniciativa que está sendo feita aqui, ou seja, os empresários, e também, por que não, a sociedade, se reunir para achar uma alternativa um pouco mais curta nesse espaço de tempo, para a gente poder, de repente, ajudar um pouquinho. Foi falado aqui uma coisa importantíssima: segurança pública não é polícia, polícia não é segurança pública. A polícia é apenas um elemento, talvez a última barreira. Muita coisa acontece antes. Eu queria fazer uma lembrança aqui, que foi trazida pelo secretário de vocês, com relação à prevenção primária, elemento importantíssimo. O que é prevenção primária? É ruas iluminadas, comércio clandestino fiscalizado, essas coisas mais do município, para poder garantir um ambiente onde a prática de crimes mais graves não aconteça. A prevenção secundária, a polícia militar, a polícia civil, e a prevenção terciária, gente, é a parte do Ministério Público, da magistratura. Nós temos buracos, temos lacunas em tudo isso. Hoje, na minha visão, com todo o respeito, os nossos administradores têm uma dificuldade enorme, todos eles em todo o país, secretários de segurança, comandantes gerais, aqui meu companheiro e meu amigo, o coronel Nivaldo, da Polícia de São Paulo, coronel Iqueda, que foi meu companheiro na época como comandante do GAT, eu comandante do GAT lá em São Paulo, e hoje também tenho orgulho de vê-lo aqui como comandante-geral da polícia, coronel Trindade, grande companheiro que está aqui presente também. Nós todos padecemos desse problema muito sério. Para quê? Ou por quê? Porque nos cabe, como a última fronteira, muitas vezes, fazer esse trabalho. Mas lembre-se que há muita estrutura por trás que tem que dar condições para a gente fazer isso. Eu louvo demais a iniciativa aqui de todos vocês, do Instituto Cultural Floresta, que está tomando uma iniciativa para poder dar um alento, para poder ajudar um pouco a minimizar essa questão, como bem disse o secretário Beltrame, não se resolve, mas se mitiga. E com relação ao treinamento, eu vou falar um pouquinho mais no debate, para não monopolizar todo o tempo aqui. Muitíssimo obrigado, saúdo a todos vocês, faço votos que o projeto seja aprovado, Léo, que será uma excelente iniciativa para poder permitir, e lembrem-se todos vocês aqui presentes, de jamais esquecerem esses fiéis combatentes aqui, que estão na ponta da linha. Todas as polícias do Brasil hoje estão trabalhando a todo vapor para poder fazer um pouco suprir um pouco da carência de todos esses outros atores que, mercê da sua incompetência, da sua inércia, da sua falta de visão, acaba debruçando e fazendo as nossas mochilas muito mais pesadas. Muitíssimo obrigado a todos. Agradeço a participação do Tenente Coronel Luca. Então, a seguir, passar a palavra para o delegado Vende, por favor. Bom dia a todos e todas. Agradecer ao Leonardo Fração pelo convite e ao Cláudio aqui, especialmente por estar mediando a nossa mesa, nosso tempo de debate. Saudar o debatedor, Coronel Luca, dizer da satisfação de recebê-lo no estado do Rio Grande do Sul. Importante referir aqui, já que também nesse tema foi nos solicitado, Leonardo, que a gente abordasse um pouco da questão da integração. Então, saudar
Coronel Ikeda e o Coronel Biaki, desejar sucesso na missão. A gente sabe que a integração está cada vez mais efetiva, cada vez mais forte institucionalmente. E eu acho que nesse ponto, quando a gente fala essa palavra integração, é importante ter em mente algumas formas, e aqui eu vou devagar um pouquinho, vou me permitir a isso, algumas formas de conexão invisíveis que nós temos no dia a dia. Talvez a que vocês mais conheçam, o que mais tenham ouvido falar desde que cresceram é a fé. A fé nos conecta, indistintamente da nossa cor, do nosso conhecimento. E talvez uma das coisas hoje que mais nos conecta é o Wi-Fi. Por justamente nos colocar próximos, lado a lado, são duas formas que são as mais utilizadas. Mas, infelizmente, nós temos outra forma também comum de conexão hoje em dia, que é o medo. O medo nos leva a nos conectar e também a desconectar. E a gente sabe, de outro ponto, que talvez algumas questões de fé também nos desconectam. Algumas questões de opinião também nos desconectam do mundo real, do mundo virtual. Essas três formas, talvez elas sejam justamente comuns por terem possibilidades de conexão e de desconexão. Mas existe uma forma que ela só permite a conexão, ou na grande maioria das vezes ela permite conexão, que é a esperança. Isso que o Instituto Cultural Floresta está fazendo, o que vem fazendo no tempo, desde que foi criado, através de seus diretores, seu presidente, ele demonstra justamente a esperança de uma modificação. Mas não é uma simples esperança, acho que é importante dizer isso. Não é uma esperança com expectativa, porque esperança com expectativa, talvez todos nós, ou talvez a grande maioria de vocês aqui esteja com essa esperança com expectativa, é esperando algo, esperando que algo aconteça. A diferença nessa ação ou nessas ações é justamente a esperança com perspectiva. Porque perspectiva nos leva a pensar, perspectiva nos leva a planejar, perspectiva nos leva a executar algo. E quando a gente trabalha com a ideia de integração, é extremamente importante que a gente esteja com a mente aberta justamente para ter esperança e, em perspectiva, uma esperança em fazer uma integração cada vez mais forte em termos de órgãos de polícia, sejam ela civil, militar, mas que ela possa ter uma efetividade extremamente grande. Só que ela não é efetiva por si só. Já foi falado pelos nossos debatedores anteriores que depende de um contexto. A atuação policial ela só é chamada quando os outros setores não dão certo, infelizmente. E a gente precisa ter realmente perspectiva de se trabalhar em outros aspectos, buscando um resultado positivo, trabalhando pela redução da criminalidade, que a integração sim promove isso dentro de diversos setores. É só ver onde os municípios também fazem a sua parte aqui no Estado, que nós temos um processo natural de redução da criminalidade, mas essa integração ela tem de atender determinados ditames de atuação interinstitucional extremamente já falados aqui, inclusive o coronel Luca falou. A Constituição estabeleceu, lá no artigo 144, um único artigo, a responsabilidade do Estado, de todos os entes federativos, né, nesse processo, mas também invocando a questão da atuação pública. Mas é preciso, naturalmente, que a gente evolua na questão justamente do combate à criminalidade.
Talvez o melhor exemplo de integração que a gente tenha tido nos últimos tempos aqui no estado do Rio Grande do Sul tenha sido a Operação Pulso Firme. A atuação que trabalhou em perspectiva de pensamento, onde todos os atores, Coronel Biak, interagiram, onde todos os atores puderam se manifestar, onde todos os atores tiveram um processo de interveniência da área de inteligência, que foi extremamente ouvida para que aquele resultado fosse conseguido. Mas, na execução, vários outros órgãos também vieram à tona e trabalharam de maneira integrada, porque o crime não assola só a competência da Polícia Civil, da Brigada Militar, mas de todos. Com isso, foi possível várias ações e houve, sim, uma redução significativa da criminalidade. Se a gente for pegar o ponto hoje que vocês estão vendo da importância de uma polícia bem preparada, e aqui eu não poderia deixar de fazer um merchandising do trabalho da Polícia Civil, hoje seria a questão do combate à lavagem de dinheiro. A polícia tem 177 anos, completa este ano. E talvez nunca tenha pensado, secretário Schirmer, em fazer o que vem fazendo em termos de combate à lavagem de dinheiro. Nós começamos um pequeno processo em 2015 com um caso que chamou a atenção, foram mais de 6 milhões de reais sequestrados, apreendidos, e a partir daí foi um mote institucional, justamente porque nós nos permitimos, com isso, algumas atuações, inclusive com um impacto bastante grande na questão das facções criminosas aqui no Estado. Nós precisamos, sim, e aqui o apelo, talvez as polícias que mais têm capacidade de combater a criminalidade organizada hoje no país são as polícias estaduais. Então, há necessidade, sim, dos nossos governantes, o processo eleitoral está aí, de investir nas polícias estaduais para que haja esse resultado. A Polícia Civil tem responsabilidade, senhoras e senhores, por mais de 95% do que tem de crime no Código Penal e na legislação esparsa. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, o investimento nas polícias, certamente, e o combate natural que a gente tem procurado fazer no crime organizado, na lavagem de dinheiro, faz com que os criminosos possam ter menos acesso a armamento perigoso, possam ter menos condições de se reestruturar. E aqui faço coro ao que disse o doutor Mariano. A polícia apenas mitiga o processo, não faz necessariamente o combate de extinção da criminalidade, até porque o crime existe historicamente e a necessidade de a gente fazer o combate diário e efetivo. Por isso, a Polícia Civil também se reestrutura nesse ponto, é importante dizer, e conta, sim, com a colaboração e a efetivação das informações de outros órgãos policiais para a execução e para, justamente, trazer um melhor resultado. Não se trata aqui de fazer, de certa forma, uma avaliação, uma autoavaliação positiva, mas de trazer aos senhores realmente aquilo que tem sido feito. Trazer só apenas um dado. A Polícia Civil, o custeio, os gastos, sem considerar o efetivo, ela tem gastos em torno de 105 milhões por ano. Só em bens apreendidos e sequestrados nas investigações de lavagem de dinheiro da Polícia Civil no ano passado, que tiveram um aumento de 400%, nós sequestramos 67 milhões de reais. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, nós apreendemos em bens e valores sequestrados em investigações de lavagem de dinheiro 55 milhões de reais. Basicamente, se nós conseguirmos, porque a lei prevê isso, e aí a necessidade de mudança de cultura também do Poder Judiciário, se nós conseguirmos, no futuro, transformar isso em repressão policial, ou seja, utilizando o dinheiro do crime contra o crime, certamente aí nós vamos ter um combate cada vez mais efetivo à criminalidade,
organizada aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado. Bom, obrigado, chefe Wendt. Vou passar aqui para algumas perguntas que estão chegando, apesar do senhor ter tocado no assunto agora no final. A primeira pergunta eu vou lançar para o tenente-coronel Luca. Pergunta sobre a importância, falando sobre a integração das polícias, né, mas também com a comunidade. Como o senhor vê a importância do programa Vizinhança Solidária, é o nome de um programa, como ferramenta de integração da sociedade civil com o poder público local e como estimular o desenvolvimento desses projetos de forma estruturada, vamos complementar aqui. Eu vejo com excelentes olhos esse tipo de iniciativa. Lá em São Paulo, nós temos os chamados CONSEGs, os Conselhos de Segurança de Bairro, que têm feito uma aproximação da sociedade civil com o representante da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e da Polícia Militar para discutirem juntos as ações mais locais daquela pequena comunidade. Os conselhos são de bairro, né? E, nesse reboque, nós temos outras iniciativas. Uma delas é a chamada Vizinhança Solidária, que nada mais é do que a interpretação do artigo 144, segurança é responsabilidade de todas as pessoas. Eu, quando dou palestra, eu costumo dizer que nós temos países que o cenário de segurança, ou de violência, ou de criminalidade, são menos drásticos em relação ao Brasil. Temos outros países que são muito mais complexos. Nós somos um país que nós não temos o terrorismo, como acontece em países da Europa. Nós somos um país que não temos o criminoso psicopata, como acontece muito comumente nos Estados Unidos. Aqui é o criminoso comum, que se divide em duas categorias: aqueles que vão fazer ações em bando, quadrilha, com armamento pesado, com coletes, roubo de carga, explosão de caixa eletrônico, mas o nosso grande problema é o criminoso oportunista. É esse que gera a sensação de intranquilidade, é esse que se aproveita aí do dia a dia das pessoas, e aqui o nosso delegado-geral falou dessa questão da conexão, né? Há uma falta de educação para a segurança em muitas pessoas. Tem muita gente que se esquece que o nosso país, bem definido por Arnaldo Jabor, numa frase antológica, é um país onde quem não morre de fome morre de medo. Eu tenho inveja dele por essa frase, porque retrata bem o nosso país. É preciso a gente entender as nossas características locais, é preciso fazer uma sintonia e reagir de acordo com esse cenário. E esse tipo de programa, Vizinhança Solidária, nada mais é do que isso. É um chamamento para as pessoas, para os vizinhos, conseguirem se ajudar, conseguirem estabelecer uma relação de comunicação para, eventualmente, passar uma mensagem para a polícia, de alguém em atitude suspeita ali na região, de um carro que está passando muitas vezes, de qualquer coisa que possa ajudar o policial a se antecipar antes do cometimento do crime. E não para por aí Vizinhança Solidária. Hoje já temos um programa chamado Vigilância Solidária, que é um incremento nessa iniciativa através de tecnologia, câmeras de segurança espalhadas. Lá em São Paulo temos um programa bastante importante, significativo. O coronel Nivaldo talvez cite esse negócio, eu vou ficar feliz de eu citar aqui, que é o projeto Radar, câmeras inteligentes, onde passa um carro com queixa de furto, com queixa de roubo, com queixa de falta de pagamento de IPVA, e essa mensagem vai ter um leitor, passa imediatamente para a nossa central de polícia, que avisa a viatura mais próxima. Eu tenho apostado demais, tenho acreditado demais que a tecnologia vai transformar o ambiente para o criminoso cada vez mais difícil. Iniciativas como essa, Vizinhança Solidária, Vigilância Solidária, a maior participação da comunidade nos assuntos da segurança é o caminho. Eu não vejo como sairmos disso sem uma parceria, sem um entendimento e uma relação mais próxima da instituição polícia como um todo com a comunidade. A comunidade precisa participar, senão essa guerra está perdida. Obrigado, Luca. Eu vou fazer a segunda pergunta. Só informando, a primeira pergunta foi do André Lima, que eu não citei o nome. Aqui uma pergunta para o delegado Emerson. Considerando as diferentes atribuições das polícias estaduais e que o órgão pericial não pertence à estrutura da Polícia Civil, o que
pode ser feito, de fato, para que se aumente o índice de solução de homicídios, né, com maior índice de indiciamento? Pergunta do Daniel Melo. Bom, eu acho que é importante dizer que essa questão das perícias, ela, embora possa ser aqui no Estado independente, mas tem alguns estados que ainda não é. A gente tem feito o levantamento disso através do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, até para ver se isso impacta ou não na questão da resolução de crimes. O que a gente tem tido aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o IGP faz muito tempo que se desvinculou da Polícia Civil, e tem feito um trabalho de conexão conosco, auxiliado na possibilidade da questão da resolução de delitos. A gente tem tido, em Porto Alegre, talvez uma taxa um pouco menor de resolução de casos de homicídio, que chega a 70%, mas a média do Estado é 79%, enquanto de latrocínio é de 83%, 84%. Isso tem a ver não só com a questão do isolamento do local do crime, das primeiras informações são coletadas pela Brigada Militar, a questão do trabalho de integração entre o Instituto Geral de Perícia, que é chamado para fazer o seu local de crime, e também essa interlocução posterior, ou seja, em muitos casos a gente tem uma interação muito forte com o Ministério Público, né, para que aquele procedimento também já vá com a possibilidade de uma análise imediata, sem necessidade de retornar para eventuais diligências. A gente tem uma média de indiciamentos, de esclarecimento que eu falei, mas uma média de indiciamentos que chega próximo a 60% a 65% dos casos de homicídio. Isso não significa que os outros por cento não sejam esclarecidos. Muitos casos nossos, os autores acabam sendo mortos, né, em outras situações. Isso, para nós, é tido como um caso esclarecido, mas não há necessariamente um indiciamento. Mas hoje é fundamental que essa interação, que essa conexão entre os órgãos seja cada vez mais efetiva. Eu até fiz uma proposta ao antigo diretor do IGP, o Kleber Miller, que a gente pudesse ter uma equipe que saísse junto para o local, né, justamente para ter uma agilidade maior, um tempo menor de resposta, mas isso até pela questão hoje do efetivo ainda não foi possível, mas certamente no futuro será. Coronel Luca, que diz respeito ao envolvimento da Guarda Municipal, das guardas municipais em geral no Brasil, que elas atuam de forma isolada, mas como ela funciona a Guarda Municipal em São Paulo e como ela pode, como ela auxilia e como isso poderia ser replicado aqui no Rio Grande do Sul, ou no caso em Porto Alegre. Aliás, a própria Constituição contemplou também as guardas municipais para alguns municípios, né? A Guarda Municipal é importantíssima. Ela é o primeiro, essa instituição é o primeiro contato do munícipe, né, com a segurança, importantíssima na chamada prevenção primária, que eu mencionei aqui na minha abertura. Eu acho excelente que as guardas municipais, respeitadas as suas atribuições constitucionais, possam sim colaborar, sentar à mesa juntos. Nós temos que vencer esse problema de separar a Guarda Municipal. Ela tem que sentar junto à mesa, ter uma responsabilidade na prevenção primária, assim como nós, da Polícia Militar e da Polícia Civil, temos na prevenção secundária, assim por diante. Acho determinante as guardas municipais terem um maior protagonismo na defesa e na segurança dos chamados próprios municipais e na prevenção primária. Faço votos que a gente progrida com esse tipo de iniciativa, trazendo mais protagonismo para as guardas municipais, mas sem cometer um erro. E eu quero tomar a liberdade de falar aqui, de ter algumas atividades das guardas municipais que se sobrecarregam, se sobrepõem naquilo que não é a sua missão constitucional. De vez em quando eu vejo algumas coisas nas guardas municipais Brasil afora que me deixam um pouco entristecidos. E isso acontece até por aquele outro motivo que eu me referi, por uma falta de organização. Como nós não temos o poder da União e dos Estados regulamentando isso e conversando de forma harmônica, de vez em quando a gente vê alguns tipos de abuso, de gasto desnecessário, de sobreposições, etc., que sugam o dinheiro do contribuinte
e não devolvem isso em prestação de serviço. Portanto, vejo como um ator importantíssimo de protagonismo, mas com uma certa racionalidade, e aí a gente pode fazer bom uso das guardas municipais Brasil afora. Bom, a última pergunta para o delegado-chefe Vendt. O que falta e o que poderia ser feito nas delegacias de polícia para acelerar o processo, o trâmite, toda a parte burocrática, quando é feito o atendimento de uma ocorrência levada através de um policial militar, que muitas vezes acaba ficando muito tempo na delegacia e não na rua. Eu acho que esse é um problema que a gente tem discutido bastante internamente, tem procurado enfrentar e buscado alguns modelos externos, né, ao Estado do Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que a gente fala isso, nem recordo se eu comentei com o secretário, mas como a gente conseguiu uma verba externa, uma prospecção através de um termo de ajustamento de conduta, a gente tem a possibilidade de implantar um plano piloto em Porto Alegre, região metropolitana, para instituir um sistema audiovisual da elaboração dos flagrantes. Isso significa a questão de redução de 60% do tempo do flagrante, né? E facilitando, então, o retorno imediato ou não imediato, mas não naquele tempo que ocorre atualmente. A gente pensa em aplicar isso em Porto Alegre, nas duas DPPAs, Gravataí, Alvorada, Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo e Canoas, que são as principais hoje em termos de quantidade. É um plano piloto que está sendo trabalhado, acredito que em 3 ou 4 meses ele esteja bastante efetivo em teste, inclusive com a possibilidade que a gente está procurando, inclusive, normatizar isso internamente, ver como é que foi feito com outras polícias, que eu sei que Rondônia, o coronel veio de Rondônia, agora a Polícia Civil de Rondônia, também faz. O delegado ele não precisa se deslocar a grandes distâncias, ele pode fazer com a sua equipe um flagrante por videoconferência, né? Isso reduz gastos com combustível e reduz o risco, ou seja, várias possibilidades, e não deixa de acompanhar isso estar registrado no sistema que é plenamente auditável. Então, isso é algo que a gente está procurando trabalhar, ainda não está bem concreto a possibilidade de implantação nos próximos dias, mas acredito que em 3 ou 4 meses estará efetivo. Bom, nós vamos encerrar esse painel. Eu gostaria de agradecer a participação do chefe de polícia, delegado Emerson Vendt, do tenente-coronel Diógenes Luca. Muito obrigado, parabéns pelas explanações. Muito obrigado às participações do delegado Emerson Vendt, tenente-coronel Diógenes Luca e Cláudio Goldstein, nas suas participações neste segundo painel do seminário.